Seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Café com Graça no ar. Nós estamos aqui nesta manhã para ouvirmos a voz de Deus na primeira hora do dia e você é o meu convidado especial para estarmos nessa jornada. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Pastor Fábio Brito por aqui e é uma honra ter você para juntos mergulharmos na palavra de Deus e nessa jornada de entendimento das Escrituras e dessa feita no livro do patriarca Jó. Hoje nós vamos falar de uma atitude muito nobre do patriarca e que deve fazer parte da vida de todo cristão. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 42. 42 é o capítulo do livro de Jó, leremos o versículo de número 10. Jó, capítulo 42. Nós estamos desfrutando neste exato momento do último capítulo do livro de Jó. E o verso 10. Hoje nós vamos falar sobre a intercessão que transforma histórias. A intercessão que transforma histórias. O texto diz: o Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuíra. O Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Lembre-se, como nós refletimos ontem, qual foi a postura dos amigos de Jó. E orando pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuíra. Eu quero que nós, nesta manhã, tenhamos a compreensão, ou no horário que você estará vendo essa mensagem, que o nosso comportamento diante de Deus em oração precisa ter mais intenção. Se você quiser, anote isso. O nosso comportamento diante de Deus em oração precisa ter uma maior intenção. Oração para o cristão não pode ser mais uma atividade no dia. Oração pelo cristão deve ser um ministério, deve ser um hábito. Nós precisamos utilizar da oração um meio pelo qual sem ela, nós não sobreviveríamos. O livro de Jó culmina em uma lição surpreendente, que é o momento onde Jó é restaurado. E isso não aconteceu quando ele foi defendido, nem quando recebeu respostas às grandes e muitas perguntas que ele fez, mas a sua restauração veio quando ele orou pelos seus amigos. E aqui vale salientar que a sua oração ela tem uma destinação aos seus amigos que o feriram. O texto revela que a intercessão tem poder de transformar não apenas quem recebe a oração, mas também quem a pratica. É no ato de interceder que a alma de quem ora, a alma do homem, a alma, nesse caso de Jó, ela foi curada. E a sua história foi completamente mudada. Observemos alguns textos. Tiago, capítulo de número 5, verso 16, diz que rogai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Colossenses, capítulo 1, verso 9, diz: portanto, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Mateus capítulo 20, verso 28, o texto diz: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é uma afirmação que denota o serviço do Senhor Jesus em prol do seu povo, mostrando a sua abnegação intercessória por nós. A intercessão é o lugar onde o amor vence o egoísmo e aonde a graça supera as ofensas. Em primeiro lugar, hoje nós vamos refletir sobre a intercessão como um ato de reconciliação. Jó poderia guardar mágoa dos seus amigos que tomou uma atitude quanto injusta, julgando ele na condição que ele estava, mas ele escolheu interceder. Aprenda, o perdão expresso em oração gera reconciliação diante de Deus. Moisés intercedendo por Israel após o bezerro de ouro, lá em Êxodo 32, é uma boa história e um bom exemplo. Lembre-se
que o povo se virou contra Deus, o povo deu as costas para Deus, o povo esqueceu de tudo aquilo que o Senhor tinha feito por eles e também pelos ensinos e pelo direcionamento de Moisés, e fez um bezerro de ouro, começou a adorar outro Deus, enquanto Moisés demorava no monte do qual ele foi se encontrar com o Senhor. Nesse exato momento, Deus diz a Moisés que mandaria um anjo para guiar o povo e utilizou a expressão esse teu povo. Mas Moisés intercede pelo povo, Moisés ele toma a briga, ele se coloca na condição de mais um entre o povo para que Deus não tratasse o povo daquele jeito, que não esquecesse o povo, que não exterminasse o povo. Moisés, ele mesmo sabendo que o povo estava errado, ele se coloca na brecha, porque essa é a função do intercedor, o intercessor, se colocar no lugar de alguém, por se importar, por se colocar no lugar de empatia, por desejar a melhora do outro, ainda que o outro não mereça. Nós oramos não porque as pessoas merecem, nós oramos porque as pessoas precisam. Quando intercedemos por quem nos fere, quebramos o ciclo da amargura e liberamos cura para ambos os lados, para quem nos feriu e também para nós que temos o coração ferido. Você lembra de Atos 7, quando Estevão estava sendo apedrejado? O texto diz que ao ser apedrejado, ele orou por aqueles que estavam apedrejando. Grave isso. Orar por aqueles que nos perseguem é o mais alto grau do amor cristão. Quando nós nos importamos pelas pessoas que não se importam conosco, nós estamos expressando o nosso maior sentimento e atitude cristã. Nós precisamos entender e nos aprofundar na nossa vida com Deus, a fim de que nós ultrapassemos o nível da mediocridade que a humanidade vive. Nós somos o povo da segunda milha, nós somos o povo de dar a capa, nós somos o povo de dar o remédio, o alimento. E nós não olhamos a quem fazer. Número 2, uma vez que eu entendo que a intercessão ela tem um ato de reconciliação, a intercessão também ela funciona como um caminho de transformação pessoal. Antes de mudar a sorte de Jó, Deus mudou o coração dele. Fez isso trazendo uma mudança, uma libertação na sua autopiedade. A oração pelos outros transforma primeiro o intercessor. Se você lembrar do que está escrito nos capítulos 3 e 4 de Jonas, você vai perceber que Jonas ele recebe a missão para ir para Nínive, ele desvia, vai para Tarsis, mas isso acontece porque Jonas entendia que o povo ninivita não mereceria receber a bênção de Deus, a salvação de Deus, o perdão de Deus, por causa da sua malignidade, por causa da maldade que existia nos ninivitas. Jonas sabia que se ele fosse lá pregar a misericórdia de Deus ia alcançar os ninivitas. Então ele opta em não ir. E nesse processo do capítulo 3 ao 4, você vai perceber que Jonas ele começa a orar a Deus e ser confrontado. Porque quando nós estamos orando, nós estabelecemos uma relação de comunicação com Deus, do qual Deus nos confronta. Deus fala conosco, Deus nos mostra caminhos, Deus nos mostra a melhor saída, a melhor forma. O nosso problema é que a gente ora pouco. Sim, a gente ora muito pouco. Normalmente a gente ora por necessidade. Necessidade externa, necessidades físicas, necessidades materiais. A gente deveria orar por necessidade, sim, mas uma necessidade espiritual, um desejo relacional. E isso não somente para nós, mas para o outro também. Aqui nós aprendemos que todas as vezes que eu me coloco para orar por alguém, eu também estou me alimentando. Orar por aqueles que nos perseguem é o mais alto grau do amor cristão. Eu preciso entender essas verdades, eu preciso compreender essas condições. A oração não vai mudar a Deus, mas muda o coração de quem ora. A intercessão nos tira do centro e coloca Deus e o próximo como prioridade. E esse processo vai nos moldando para que nós sejamos a imagem do nosso Criador. Eu desde muito cedo eu aprendi ao meu processo de oração escrever os motivos. E dentro desse processo de escrever os motivos da minha oração, tinha lá o nome
das pessoas que eu gostaria de orar. Eu orava pelos meus amigos da empresa, orava pelos meus amigos da faculdade, orava pelos meus familiares, orava pelos amigos e pela igreja do Senhor, orava pelos missionários, e ainda o faço. Mas eu lembro que nesse tempo pelo qual eu não tinha o hábito de orar, eu registrava tudo isso. Até porque no momento que a gente está começando a orar, nos faltam palavras, não é verdade? Mas hoje eu já tenho o hábito, então isso já é apresentado. Mas naquele tempo eu lembro que eu tinha um caderninho de oração, onde eu anotava todos os nomes e todas as minhas necessidades de intercessão. Descia às madrugadas, me colocava ali de joelho, deixava ali uma hora de oração, orando com propósito para Jesus me abençoar, me levantar, me batizar com o Espírito Santo, me dar libertação. Estava saindo do mundo, então a oração sempre me acompanhou. Na verdade, quem me acompanha é o meu ministério desde quando eu entreguei minha vida a Jesus, sabe que uma das minhas características ministeriais é meu desejo, meu amor pela oração. Eu queria te incentivar a isso também. Às vezes você não tem motivos para orar por você, ore por alguém. Sempre vai haver alguém com necessidade de oração. Às vezes nós não temos dinheiro, nós não temos algo material, nós não temos uma solução, uma saída direta. Olha, a oração ela resolve muita coisa. Na verdade, a oração é a nossa maior ferramenta, é a nossa maior arma. Nós precisaríamos usar muito mais ela. E você verá que quanto mais você orar, mais parecido com Jesus você ficará. Número 3. A intercessão, ela funciona como um instrumento de redenção coletiva. Deus ele pede a Jó que ore pelos seus amigos, mostrando que a oração de um justo pode redimir até aqueles que erraram. Abraão, lá em Gênesis 18, intercede por Sodoma, revelando a misericórdia de Deus diante da justiça. Jesus, na cruz, ele ora lá em Lucas 23. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nossas orações, elas podem ser canais pelos quais comunidades inteiras experimentarão a graça, a reconciliação e a restauração. Deixa eu te dizer, você nunca vai experimentar o poder que a oração é capaz de manifestar até você orar. Você nunca vai experimentar o quão profundo é o ministério da oração enquanto você não se colocar em oração. A intercessão é a mais nobre obra do amor e nós precisamos entender isso. A ideia de nos colocar neste lugar, nesta condição, ela é muito importante. Nós, observando a história da igreja, e toda ela vai ser recheada de sinais por causa da oração. Se nós observarmos, por exemplo, os evangelistas do século XIX, nós vamos ver homens que tiveram as suas vidas marcadas, os seus ministérios marcados, sinais extraordinários, porque eles oravam. Você vai olhar a vida de Spurgeon, de Charles Finney, a de John Wesley, você vai olhar a história de George Whitefield, você vai olhar a história de muitos missionários. Vocês vão perceber que todas estas grandes histórias foram marcadas por oração. Na verdade, todo grande homem, mulher, tem na sua retaguarda, tem no seu bojo, tem na sua história uma vida de oração. E isso faz diferença na vida das pessoas que estão à sua volta. Número 4. A intercessão como chave preponderante para a mudança e para a restauração. A mudança na história de Jó, ela acontece no momento de intercessão. Não é coincidência. Deus sempre vincula a restauração ao ato de Jó se doar em oração. Lembra lá de Daniel no capítulo 9? Ele orava em favor de Israel no exílio, abrindo o caminho do que aconteceu com a cidade. Neemias, ele intercede por Jerusalém lá em Neemias no capítulo 1, antes mesmo de reconstruir os muros. Aqui nós aprendemos que o que antecede as nossas ações deve ser a nossa oração. Você pode escrever isso aí? O que antecede, o que vem antes de qualquer ação deve ser a oração. Quando fazemos da oração um ministério, não apenas pedindo por nós, mas
incluindo esse pedido pelos outros, nos tornamos instrumentos restauradores de Deus. De repente, a sua casa está clamando por oração. Pessoas que precisam de uma restauração no casamento, restauração nas suas relações parentais, homens e mulheres que têm dificuldade, problemas com o marido, com filhos, com pais, com irmãos. A oração resolve. Pastor, eu não sei como começar. Comece orando. Eu não sei como falar. Comece orando. Pastor, eu não sei nem como orar. Escreve as necessidades e vai ler. Eu preciso de uma intervenção na minha vida espiritual, profissional, seja lá ela qual for. Comece orando. Apresente as suas causas orando. A intercessão, ela é chave de restauração. Nada nos aproxima mais de Deus do que quando nos colocamos diante dele em favor dos outros. Você vai se tornar um homem de pé em função de ajudar alguém quando você se encurvar de joelhos diante de Deus. A nossa maior força vai ser quando nós nos colocarmos diante de Deus em oração. Quinto e último lugar, a intercessão como reflexo do coração de Cristo. A intercessão de Jó aponta para o ministério de Cristo, que ele é o nosso maior exemplo de intercessão. O justo ora pelos injustos, assim como o coração de Deus é revelado em Cristo, intercedendo por nós. Hebreus 7,25 deixa isso muito bem claro, que ele é aquele que intercede por nós. O Espírito de Deus é aquele que intercede por nós. Paulo, em Efésios capítulo 1, Filipenses capítulo 1 também, ele continuamente orava pelas igrejas. Quando intercedemos, tornamos-nos participantes do ministério de Cristo, trazendo o céu para a terra. A intercessão é a sombra do coração sacerdotal de Cristo refletido em nós. Nada é mais poderoso e divino do que se importar por alguém, apresentando este alguém a Deus. Deixa eu te falar. Essa manhã, nessa reflexão nossa, Deus está nos chamando para esse ministério poderoso da intercessão. Eu quero te convidar a você colocar isso como prática da sua vida. Se você não tem, pega a sua agenda, pega o seu notes do celular. Eu tenho estimulado você aqui a anotar 10 nomes de pessoas, orar por elas, jejuar por elas, para que o Senhor as salve, para que o Senhor as resgate. Faça isso. Se você está chegando na live agora, está ouvindo essa mensagem, nós temos aqui esse propósito. Anote o nome de 10 pessoas que você gostaria que Jesus salvasse. Pegue essas mensagens que nós estamos aqui desfrutando no devocional, mande para elas, ore por elas. Apresente elas a Deus, podem ser pessoas de perto, de longe, não importa. Faça convite a elas, a Jesus. Ei, as pessoas convidam umas às outras para tantas coisas ruins. Fazem convites para a perdição, fazem convites que nada edificam. Qual o medo que nós temos de levar as pessoas à palavra de Deus, o convite à igreja, o convite a uma célula, a um grupo de comunhão, a um núcleo. Seja alguém que se importa por esse alguém, mas comece orando, comece apresentando a Deus. Tudo flui de forma melhor quando você apresenta as suas causas a Deus. A história de Jó nos mostra que a intercessão não é apenas uma disciplina espiritual, mas um ato que transforma destinos. Jó foi restaurado não quando recebeu resposta, mas quando orou. Sua vida aponta para Cristo, o intercessor eterno. O convite que nós temos hoje é para que sejamos crentes que não apenas pedem por si mesmos, mas que se colocam na brecha pelos outros. Afinal, quem ora pelos outros encontra cura para si mesmo. De repente você tem causas, você tem situações, você tem algo a ser conquistado. Isso será realizado quando você se colocar na brecha por alguém. Quando você se importar mais pelos outros, quando você fizer mais pelos outros, quando você orar mais pelos outros, você vai perceber que alguma coisa Deus está fazendo em você e por você. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo de qualidade, nos levando a entender que muita coisa na nossa vida será mudada quando nós nos dispormos a orar um pouco mais.
nos importar com os outros, interceder não só pelos amigos, pelos de perto, pelos próximos, mas orar pelos inimigos. Fazer como Jó, orar pelos seus amigos que o desapontou, orar pelos amigos que o julgou, orar pelos nossos inimigos, inclusive. Nos ajuda a viver esse ministério da oração, que nós tenhamos tempo de qualidade para apresentar muitas vidas ao Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você se colocar na brecha da oração um tempinho sequer a mais do que você faz hoje, o nosso objetivo nesse trabalho já foi feito com sucesso. Se alguém que está sendo alcançada por essa mensagem, você, na sua oração, você começar a se importar por alguém, eu acredito que Deus vai começar a fazer algo poderoso em você, na sua casa, ao seu redor, no meio onde você vive, na igreja que você faz parte. Pare de ficar se incomodando e se inquietando a tomar atitude sem antes colocar os seus joelhos no chão. Deus quer revelar e fazer grandes coisas através de nós, por nós, através do ministério da intercessão e da oração. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Não deixa de dar o like, compartilhar com mais pessoas, mandar para aquela lista de 10. E você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, convida ela para estar com a gente. Você que não está inscrito no nosso canal, se inscreve. Aperte o sininho para você receber mensagens todas as vezes que ela subir no nosso canal. Se Jesus não voltar, amanhã nós estaremos aqui, às 6h30, no Café com Graça, o seu devocional de todas as manhãs. Beijo no seu coração, forte abraço e até.